pouquinho agora, hein? Pode. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde. Gostaria de anunciar para vocês, nosso amigo Gilmar, já é uma pessoa que nos apoia já há 20, Thalita está com 25 anos, 23 anos. Gilmar, eu conheci essa pessoa lá da CETUB, ele sempre fala com muita paciência dos nossos direitos. E eu tenho o prazer de trazer Gilmar aqui, ele aceitou para falar para nós, explicar as mudanças que houve sobre o passe livre. E é com muito prazer que eu apresento esse cara para vocês. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. A minha pretensão inicial era fazer uma apresentação, botar um data show para facilitar, né? Mas infelizmente deu problema, não foi possível, a gente fala sem. E a gente faz um bate-papo, né? Troca algumas ideias. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do passe livre, das gratuidades, um pouquinho da CETUB. E depois a gente abre para tirar dúvida, que eu acho que também muita gente tem perguntas, tem dúvidas a fazer. Para quem não conhece, a CETUB é uma companhia estadual de transporte coletivo. As pessoas conhecem muito a CETUB por causa do Transcol, dos ônibus que rodam aqui dentro. Mas a CETUB é um pouco mais que isso, né? A CETUB ela faz gestão da terceira ponte, rodovia do Sol. A CETUB ela cuida de transporte rodoviário em municípios do estado. Você é daqui para Colatina, a CETUB faz gestão. A CETUB ela faz gestão Transcol mais acessível, né, que os cadeirantes utilizam, ou tipo mão na roda. Né? A CETUB ela cuida do fretamento das empresas, Vale do Doce, as empresas de fretamento que você vê rodando por aí. A CETUB ela faz gestão também desse serviço. Então a CETUB é mais do que Transcol, né? É muito mais do que isso. Ela tem um âmbito do estado. Só que a gente está na região metropolitana e o que interessa nesse momento é o passe livre das pessoas com deficiência para poderem fazer uso de maneira gratuita dos ônibus Transcol e do aquaviário também, né, que o cartão ele aceita tanto no aquaviário como no Transcol. O que muda? Como era, eu acho que todo mundo já conhece. Né? É no laudo, dava laudo diário, e como eu fui fazer de novo, aí eu fiz um vazio. Aí mandaram, eu como minha família tinha renda maior, aí eles não dá para fazer, aí eu fui me enrolando, preciso. Então, pera aí. Então, a gente vai chegar lá. Então, o que acontece? Como você disse, o que te foi negado com relação à renda e outras deficiências foram com base na lei anterior. O que nós fizemos? E neste ponto tem o dedo da PASSOD, tem muita coisa que a gente vai mostrar aqui, vocês vão perceber que tem um dedo de associação. Eu lembro que a gente teve uns 2 anos atrás, eu não sei se tem esse tempo, na sede da PASSOD de Vila Velha, acho que a gente teve uma discussão com relação ao laudo, se aceita, se não aceita. Eu falei muito lento, mas está na lei ali, ó. O exame tem que ser lei pública, a lei determina. Isso é uma dificuldade. Nessa primeira revisão que nós fizemos, a gente tirou essa exigência. Então a lei diz que pode ser da rede particular. Então ninguém mais vai poder cobrar a audiometria, o exame de audiometria da rede pública. Pode ser, mas não é mais obrigado a rede pública. E uma série de outras alterações pequenas que foram feitas, mas que vão impactar muito na vida das pessoas. Só que essa lei que dá direito à gratuidade, ela é de 2021, tem 24 anos. De 24 anos para cá mudou muita coisa. Então nós fizemos a primeira atualização, que é com relação à renda e aspectos administrativos. A segunda mudança vai trabalhar as questões das deficiências. Então as mesmas deficiências que estavam na lei anterior estão nessa. Então quem não tinha direito na lei anterior por deficiência, continua não tendo, até que a gente consiga fazer a operação. Quem não tinha direito por questão de renda, outras questões mais administrativas, muito provavelmente, não vou garantir, mas muito provavelmente passa a ter direito. Ok? Dito isso, eu vou começar a falar um pouquinho das rendas, que mudou da lei da nova para agora. As principais alterações, já que tem muita alteração, né? Mas muita coisa ali foi mais administrativa, mais de ajuste de lei. Agora, o que realmente interessa para vocês? Vamos lá.
eu falei para vocês, tinha um inciso da lei que ela falava o seguinte: deficiência auditiva. A exigência para que você comprovar que você tem deficiência auditiva. A lei está escrita: exames médicos realizados pela rede pública de saúde. Ponto. Só serve exame da rede pública. O que é que mudou nessa lei? Será aceito exames da rede pública ou privada. Então, independente do exame, de quem fez o exame, ele passa a ser válido. O que é que mudou na lei também? A lei falava que todas as pessoas com deficiência mental ou intelectual teriam direito a acompanhante. O que a gente alterou na lei a pedido também? Aí foi um grupo de cadeirantes que vinha cobrando muito isso. Todas as pessoas com deficiência mental ou intelectual, ou as que dependem de cadeira de roda para se locomover, passam a ter direito a acompanhante. Então, além do mental, o cadeirante também passa a ter direito a acompanhante. O que significa ter direito a acompanhante? Ele pode estar acompanhado e o acompanhante não vai pagar a segunda passagem. Então, foi inserido também, do mesmo jeito que a gente retirou a exigência do laudo médico, a gente inseriu o cadeirante como beneficiário da gratuidade. Uma outra coisa que é muito importante, você talvez, não vou falar que está, mas talvez você esteja inserido nisso. A lei ela falava o seguinte: a pessoa com deficiência que mora sozinha, ela poderia receber no máximo um salário mínimo. Então, se você mora sozinho e ganha mais que o salário mínimo, você não tem direito à gratuidade, mesmo que você seja uma pessoa com deficiência. Se você, a lei falava também o seguinte: famílias com até 4 pessoas teriam que ter no máximo 3 salários mínimos. Então, se você mora sozinho, um salário mínimo, com 4 pessoas, 3 salários mínimos, e acima de 4, 6 salários mínimos. Correto? Atendendo à solicitação da população, da usuária, aí entrou muito também a questão dos auditivos, né? O que nós fizemos? A gente ampliou. A pessoa que mora sozinha, ela passou de 1 para 2 salários mínimos. Então, o indivíduo que mora sozinho, antes era um salário, hoje são 2. O indivíduo que mora com até 4 pessoas em casa, antes eram 3 salários, agora são 4. E acima de 4, continuam 6, se a gente viu com a média boa, atinge todo mundo. Então, eu diria para vocês que a gente atende uma grande parcela de pessoas que estavam fora da gratuidade. E a gente sabe, porque a gente fez um levantamento prévio, né, para a gente ter uma ideia de custo, que toda vez que você faz um aumento, uma renda, aumento a gratuidade, você tem que fazer quanto vai custar. Então a gente percebeu o seguinte: grande parte das pessoas que ficavam de fora ficava na faixa de 1 ou 3 salários mínimos. Então de 1 passou para 2, de 3 passou para 4. Então muita gente, a partir de agora, já vai passar a ter direito. Uma outra, isso não é mérito. Olha, deixa uma coisa clara para vocês: essas alterações que estão acontecendo não é mérito da CETURB, não é mérito do governo do Estado, é mérito de vocês. Enquanto a associação cobram, pedem, conversam, exigem, brigam, papel. É isso que é o papel da associação, de vocês enquanto usuários, das pessoas com deficiência. Então é importante a discussão, e neste ponto, tá, a gente bate palma para as associações, os grupos organizados de pessoas com deficiência, que estão sempre aí, cobrando. Tá? Então, muitas das horas que a gente vai discutir o texto da lei, a gente traz para dentro da lei aquelas discussões. Talvez, se a gente não tivesse aquela discussão lá atrás, na pastote, com relação ao laudo particular, ele teria passado batido. Porque é uma coisa que não é do meu dia a dia. Para mim, que não sou auditivo, que não faço exame, não faz diferença na hora da lei se o laudo é particular. Quando as pessoas que se utilizam, quando as associações, quando vocês lembram e falam isso é difícil para mim, é a hora do governo avaliar e, quando fizer as alterações, inserir esse texto. Tem uma série de coisas que vai ficar para a segunda fase da lei. Por quê? São vidas dos grupos, são vidas dos usuários. Outra coisa que é importante destacar, tá? A validade do laudo.
O laudo na lei anterior era 30 dias. Se ele levasse um laudo acima de 30 dias, ele não tinha validade. A gente manteve os 30 dias. Só que a gente deu um adendo. Se existia alguma lei, mesmo que não seja na nossa lei, mas existia alguma lei que fale que esse laudo ele vale mais de 30 dias, a gente passa a aceitar. E aquelas deficiências, isso a gente botou na lei que não estava na lei antes, permanentes, caracterizadas como permanentes, o laudo pode ser de mais de 30 dias. Então isso vai ampliar, facilitar a vida de muita gente também. Tá? A gente manteve os 30 dias, só que colocou algumas observações aonde esse cara pode ser acima de 30. E isso, posteriormente, a CETUB vai regular através de norma, através de legislação própria, quem não precisa ir para a Assembleia. Basta o presidente da CETUB assinar uma lei, que é muito mais fácil, a norma que é muito mais fácil. Então tem coisas que dependem do governador, tem coisas que dependem da Assembleia, e com essa alteração, algumas dessas coisas a gente desceu o âmbito mais baixo, que é da CETUB, que fica mais fácil de discutir e alterar aquilo que a lei permitiu. Uma outra coisa. Em 2001, há 24 anos atrás, não existia CadÚnico. CadÚnico não é de 20 anos atrás. Ele é bem recente em relação a lei. E ela não tinha como prever CadÚnico na lei. O que nós fizemos nessa alteração? É claro, depois a gente vai ter que regular, vai ter que organizar como fazer isso, mas essa alteração da lei que foi feita agora, ela já tem uma vantagem. Ela permite que a CETUB, se quiser, e ela vai querer, se quiser, ela utilize o banco de dados de cadastro único para dar gratuidade. O que vai acontecer? Algumas pessoas só vão precisar levar o laudo, um documento de residência e o CPF dela. Porque na hora que você digitar o CPF dessa pessoa, verificar o documento dela, ver se ela é ela, né? Ela é ela. Digitei o CPF dela, ele vai lá no banco de dados CadÚnico para trazer as informações. E vai falar se esse cara está dentro do critério ou não. Se tiver, ele não precisa de laudo, de comprovação de renda, de nada mais. É só o CPF. Isso, agora a gente tem que ver como vai fazer. Antes eu não tinha permissão para fazer, agora ele permitiu. Eu acredito que nos próximos meses, até o final do ano, essa coisa vai estar consolidada. A gente tem que fazer convênio com a CETAS, com o Ministério da Ação Social, para permitir a gente acessar o banco de dados e trazer essa informação. São facilidades que a gente acredita que vai melhorar e facilitar muito a vida dos usuários. Outra coisa, a lei anterior, ela falava o seguinte: em caso de uso indevido, se você pegar seu cartão, por infelicidade, seu filho pegar seu cartão e usasse, né? Em caso de uso indevido, ou se você emprestasse mesmo, a lei falava o seguinte: você bloqueia o cartão, abre um processo administrativo e penaliza. Como um processo administrativo vai dar nele 5 anos, em tese, se você der um vacilo, eu vou pegar o seu cartão, vou bloquear e você vai ficar 5 anos sem ter o direito. Está na lei. Eu já fiz isso, né? Está na lei. O que a gente está trazendo na lei agora? A lei está trazendo outra questão. Ela está falando que a penalidade pode ser no máximo de 2 anos. 5 anos é muito. E outra coisa, ela traz graduações que antes a lei anterior não trazia. A gente usava algumas graduações, só que não era textual, a lei não deixava isso claro para a gente. Então hoje eu posso dar uma advertência: olha, primeira vez, por isso acontecer de novo, pode acontecer. Eu posso dar um talão de 2 meses, de 4 meses. Hoje eu tenho autorização legal para, no lugar de simplesmente sacar o cara e dar uma penalidade dele muito dura, eu posso graduar. Posso falar: ó, seu filho trouxe o seu cartão, mas não deixa mais não, vou te dar uma advertência. Se acontecer de novo, eu dou um balão, tá? Mas antes não. No texto foi da lei já 5 anos e acabou. Com essas alterações, a gente conseguiu também inserir a nova minuta. Outra coisa, se você perdesse seu cartão, no texto da lei como está, e a gente nem estava aplicando isso ultimamente, e eu confesso que eu andava muito preocupado, tá? Porque tinha uma determinação legal e a gente não estava cumprindo o pé da lei como deveria. Se você for pegar a lei como ela estava, ela falava o seguinte: se você perdesse seu cartão, a primeira vez, você ia pagar a preço de hoje
R$121,50, a partir de hoje é a primeira vez. Iria ficar 30 dias sem pagar. Se você perdesse a segunda vez, você ia pagar R$121,50 e ia ficar 60 dias sem pagar. Se você perdesse a terceira vez, você ia pagar R$598, R$600, e ia ficar 6 vezes sem pagar. É o que está na lei. Está na lei. A lei qualquer um pode baixar, vai na internet e baixa essa lei. O que a gente fez? A gente tirou isso tudo da lei. Falou o seguinte: a primeira via é gratuita. O resto, a gente vai, através de norma complementar, debater isso. Porque o que a gente fazia, perdeu 50 conto, 10 passagens, né? 10 passagens. É contra o que estava na lei. A lei mandava cobrar 121 pontos, e não 40, não 50. E a gente corria o risco de, em qualquer momento, alguém falar: mas a lei está aqui, você tem que cumprir. O Ministério Público, ele chega e falar: a lei está aqui, você tem que cumprir a lei. E você ia pagar 600 conto para ter um cartão se você perdesse prejuízo. Então isso a gente tirou da lei. Hoje já não tem mais esse risco, vamos dizer assim, né? E com uma vantagem: a lei, pela primeira vez, ela fala que a primeira via do seu cartão é de graça. Então você não paga mais, é uma garantia. A gente precisa dizer que direito você adquire. Outra coisa que estava na lei, que falava lá o seguinte: quem tem direito a acompanhante, as pessoas com doença, deficiência mental, eles têm direito a acompanhante. Direito você usa se você quiser. Eu tenho direito de estar com esse boné na nossa campanha, como eu vou falar nela depois. Eu tenho direito, mas eu não sou obrigado a estar de boné. Eu uso se eu quiser. É direito. Direito é assim que se faz. Existem algumas deficiências intelectuais em que existiu solicitação do médico, da própria família, para tirar o acompanhante, a palavra acompanhante do cartão, porque o menino, a pessoa, a família ou a própria instituição queria que ele se deslocasse sozinho. A gente não podia fazer isso, a lei não permitia. O que a gente fez no texto da lei? Deixou claro o seguinte: se a família, se o médico pedir, a gente suspende o direito. Por que suspende o direito? Porque ele não perde. Ele continua com o direito. A hora que ele quiser, ele vai pedir de novo. A gente suspende para ele utilizar como o médico está querendo. Ele não perde, mas ele permite que a CETUB, a pedido do médico ou a pedido da família, faça a suspensão desse direito. Parece bobo, assim, mas para muita gente isso vai fazer uma diferença. Lembrando, a gente não fala em momento algum em perder, mas em suspender a pedido. Então isso é muito importante. Basicamente, tem outras alterações aqui? Tem outras alterações, basicamente, o que a gente mudou é isso. Então, o que acontece? Quinta-feira, foi publicada uma nova lei, a 117 de 2025, que altera algumas coisas da lei 203 de 2001, a lei que a gente falou. Então, desde sexta, a partir do momento que publicar, ela passa a lei. Então, se as pessoas que ficaram indefinidas por renda, elas podem, e elas têm agora que verificar o seguinte: se a renda delas se enquadra no novo critério da lei. Essa função, né? Ver quantas pessoas tem em casa, soma o salário de todo mundo e ver. O salário, com a quantidade de pessoas, se adequa, se adequa. É só o imposto apresentar a nova renda e pedir a reavaliação. Se o laudo que ela apresentou for um laudo permanente, ela pode apresentar o mesmo laudo. Então a gente está tentando facilitar exatamente para garantir a todos o direito ao uso da legislação, da lei de programação mostra. Então já a partir de segunda-feira, a lei ela passa pelos efeitos dela, né? Vai passar a partir de segunda. A CETUB tem que fazer algumas adequações de software, de programa e tudo, vai levar um pouco de tempo, mas isso não quer dizer que as pessoas já não possam ir no posto buscar da entrada, que é o tempo dela da entrada, é o tempo de análise, né? A gente tem até 30, a gente tem até, por lei, 60 dias para dar um retorno da sua gratuidade. A gente está em média de 30 no máximo, a gente trabalha com 30, apesar de ter 60. Então eu acredito que aquelas pessoas que na segunda-feira derem entrada, né, se ela já tiver com o cadastro anterior, é muito mais fácil,
Tá? Em menos de 30 dias a gente vai dar um retorno para ela com relação à gratuidade dela. Aquelas que não têm direito, aí, infelizmente a gente vai falar que não tem direito. Esta foi a alteração, as principais alterações para as pessoas com deficiência com relação à lei de gratuidade. E aí eu volto a falar, como eu disse no começo, agora vem a segunda fase. É implantar essas alterações, né? Organizar, fazer valer, porque lei ela só pega, se a gente quiser pegar, tem lei que pega, eu costumo dizer, e tem lei que pega e lei que não pega. Para a lei pegar, é importante que a gente faça uso dela. Né? Então essa lei vai pegar, muito dependente do setor dela, já está funcionando. E a segunda parte, que é aqui quando a gente fala das deficiências. Então o segundo momento é levar para a Assembleia, discutir com a sociedade, trazer a Secretaria de Saúde, que ela que é a autoridade dentro do Estado de Saúde, para definir o seguinte: eu tenho um rol de pessoas com deficiência que está na Lei 213, que tem 25 anos, 24 anos. Desse rol, o que eu preciso mudar? O que eu preciso acrescer? Tem alguma coisa que tem que ser colocada? Tudo que está aí atende? Aí essa discussão tem que ser feita com a Secretaria de Saúde, tem que ser feita com a Secretaria de Transporte, com os deputados e principalmente com a sociedade, com os grupos de pessoas com deficiência, com os usuários, que ninguém sabe. Minha mãe falava o seguinte: quem sabe a temperatura do bule, da xícara, é ele. Então quem sabe a temperatura, as dificuldades, por mais que eu esteja envolvido no dia a dia, por mais que eu converse com todo mundo, eu nunca vou entender na profundidade as necessidades da pessoa com deficiência ou uma pessoa com deficiência. Por isso que tem aquele lema de nada para nós, sem mais. É essa a mensagem que a gente traz para vocês, deixando claro que a gente está à disposição, assim, tudo está à disposição, de portas abertas, dúvidas, sugestões, a gente está pronto a abrir, a discutir. Quando a gente for trabalhar a questão da lei, da deficiência, né? A gente está pronto para discutir e preocupado com como a gente está fazendo. Tá? É hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. O dia que vocês entenderem importante, a gente vai estar à disposição. Fazendo isso, dito isso, só queria fazer uma propaganda rapidinha dessa campanha aqui. Seja educado, muito obrigado. Nós lançamos ela em setembro do ano passado. A gente entende que campanha você não pode ser permanente, você lança, para, por quê? Porque aquela sujeirinha ali, eu falo muito isso, aquela sujeirinha que está ali, ó, eu estou vendo, todo mundo tem que ver. Mas aquela pessoa que vem todo dia, o dia todo, ela não vê. Então você pega uma campanha e coloca essa campanha como permanente, daqui a pouco ela vira paisagem. As pessoas não percebem. Então em setembro do ano passado, nós fomos em 10 escolas da rede estadual, nós fizemos a campanha em todas as escolas da Grande Vitória, da rede estadual de ensino, divulgamos na mídia, e esse ano a gente retoma a campanha, a gente todo mês de setembro, seja um caso muito obrigado, que ela trata principalmente daquelas deficiências não visíveis. Porque o indivíduo que ele é muletante, o indivíduo que é cadeirante, todo mundo vê. O indivíduo que tem um TEA, que tem um TDAH, tá? Um surdo que tem dificuldade com relação ao equilíbrio. É importante, gente, pelo amor de Deus. O surdo que consegue ficar em pé, uma pessoa com uma deficiência mais grave que ele sentado, deve ceder lugar para essa pessoa. Né? Em que pede ele ser surdo, o lugar é dele para uma pessoa com deficiência. Essa é a empatia que a gente tem que ter. E a campanha, o mote desse ano é: seja educado, muito obrigado, mas se você der um lugar reservado, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Quando você cede o seu lugar sem ser obrigado, é aí que você faz a diferença. Eu estou no meu lugar lá, o lugar reservado aqui, está ocupado, chegou outra pessoa, um idoso, uma pessoa com deficiência, eu vou ceder o meu lugar sem ser obrigado a isso. É aí que está o problema. Eu faço isso quando eu quero uma associação que serve no meu também. Sempre, é o meu motorista, sempre é a mesma coisa. Aí eu dou um lugar, aí eu não sei pra trás. Eu tenho alguma, mas eu dei um lugar. Parabéns, a gente precisa de mais pessoas que agem como você. Se mais pessoas agirem como você dentro do transporte, vai ser uma maravilha. Eu acho que eu tinha que falar basicamente, ter resumido por causa do horário, né? Aí agora eu fico aberto para tirar dúvidas. Né? Gil, a
minha dúvida aqui, a Priscila teria procurado já, eu até mandei o laudo dela para você, só que depois eu descobri mais coisas. Ontem, por exemplo, ela ia estar aqui conosco porque ela teve uma epilepsia. Então, ela tem uma perda que você mesmo falou para mim, segundo lá a perita da CETUB viu, ela conversa normalmente, então, tipo assim, a perita interferiu. Só que depois da conversa com ela tem outros problemas. Aquele laudo tem 1 ano, ela sente que ela não está ouvindo nada, provavelmente tem uma progressiva, e ela tem também epilepsia. Nesse caso, ela poderia fazer a carteirinha por causa da epilepsia? Não. A epilepsia, ela não é. Olha só, gente, vamos deixar uma coisa clara aqui. O que eu vou falar, o que é ou não é deficiência, com base na legislação do passe livre. Ok? Então, quem tem fibromialgia é uma deficiência. Quem tem fibromialgia é uma pessoa com deficiência. A lei fala isso e não tem dúvida disso. Só que para ter um passe livre, ela não é pessoa com deficiência. Então, a epilepsia, para efeito de passe livre, a lei ela não prevê a epilepsia. Por quê? A epilepsia é uma doença. Ela não é deficiência, é doença. Então, quem tem epilepsia, ela pode ter direito aos outros benefícios, mas não tem do passe livre. No caso dela, como o laudo dela tem mais de 1 ano e como agravou, ela pode pegar um outro laudo, falar desse agravamento, dessa dificuldade e apresentar e iniciar o processo de novo. Fazer uma nova perícia com base na nova informação de agora. O que está claro na lei? O que a lei fala? Pessoa com deficiência auditiva para efeito de passe livre, pessoa com deficiência somente aqui, com perda acima de 40 decibéis e que não entende a voz humana com ou sem uso de aparelho. É o que está escrito. A gente pode operar isso para frente, quando a gente fazer essa previsão? Pode, mas vale no hoje. Então, pelo que está escrito hoje, se a pessoa ela tem dificuldade acima de 40 decibéis. Minha amiga, Cuidado. Valeu, vai na paz. Então, a pessoa quando ele tem essa mentira, que entende a voz humana como uso de aparelho, ela é uma pessoa com deficiência, não tem dúvida disso, mas para efeito da lei não. Então, é o que está na lei. Infelizmente, algumas coisas a gente consegue flexibilizar o entendimento, outras não. Então, por isso que muitos têm e outros não podem, mas sou tudo, não tem direito. Mas nada impede que você pegue um novo laudo, tá? Um laudo Eu sei que se recente. ela for pela Secretaria de Saúde, ela vai guardar 2 anos. Por exemplo, se eu conseguir agilizar uma geometria, no particular para ela. Vale. Aí pode, né? Agora pode, antes não, agora pode. Se você semana passada chegasse com a geometria particular, eu falei, agora não. Ó, antigamente, deixa eu falar do laudo. Antigamente, o laudo tinha que ser da rede pública. Hoje não mais. A audiometria tinha que ser. Hoje não mais. A diferença é a seguinte: o laudo tem que ser especialista. Correto? Então o médico tem que ter RQE, Registro de Qualificação de Especialista no CRMP. Como algumas prefeituras, e até mesmo o Estado, tem dificuldade, e a gente sabe disso, de contratar principalmente psiquiatra e neurologista e outras deficiências, ou outras especialidades, o que nós fizemos? Na lei nova, na lei nova agora que saiu, a gente abriu a possibilidade de fazer um convênio com os municípios, com o Estado, com o IMABA, por exemplo, a gente tem um grande IMABA dos laudos dele, em que ele vai falar para mim o seguinte: olha, o doutor fulano aqui, ele não tem RQE, não tem registro de qualificação do CRM, mas ele é especialista. Se a prefeitura falar isso para mim, se o Estado falar isso para mim, eu aceito, passo a aceitar o laudo desse médico, mesmo ele não tendo RQE. Então, rede particular, o médico tem que ser especialista, porque eu não consigo controlar a rede particular. Mas a rede do Estado, sim. Então, se o município ou o Estado falar que aquele médico tem que ser assim. Mas se o laudo for da rede particular, tiver RQM, sem problema. E a audiometria, da rede particular, sem A problema. geometria atualizada sozinha não vai não, tem que ter o laudo. Tem que ter o laudo. Porque eu consigo, uma forma de obra eu consigo, mas a ocorrência aqui tem mais vontade de chegar. Então, mas aí, o
São duas questões diferentes, entendeu? Teria que ver o laudo que ela apresentou. O que o laudo diz? Se o laudo ele traz a situação do passado lá, então não é bom repetir ele. Ele vai trazer, né? Então tem que ser as duas coisas. Porque outra coisa, gente, o indivíduo que tem deficiência permanente, quem tem deficiência permanente, ele só leva laudo uma vez. Tá? Quem? Sim, mas já aconteceu comigo. Mais uma vez, não tinha, tem minha deficiência física. Eu não sou gigante, nem uso meu joelho. Ela era permanente. Foi porque eu fiquei sabendo que havia essa questão de permanente. Eu perguntei para a doutora, não é permanente. Não tem como a senhora colocar alguma coisa, o que eu preciso para que isso aconteça? Ó. Aí ela olhou e entendeu que era permanente. O que acontece? O perito ele não pode mudar nada do que está escrito no laudo. O que o perito faz? Ele vê o laudo e avalia você com base no que está escrito ali. Correto? Se o seu laudo não diz que você é permanente, só se estiver muito na cara, aí ele vai falar que é permanente. Fora isso, eu vou cadastrar o seu laudo do jeito que ele está. Então, muitos médicos eles falam, fulano com deficiência permanente, aí o perito vai olhar para a cara dele, vai olhar para o laudo e vai lá, ele é permanente, porque o perito ele atesta o que está escrito no laudo. Por isso que eu falei, ela me traz uma geometria de um jeito, um laudo escrito de outro, aí bagunça, porque o perito ele vai se basear sempre no laudo, porque o laudo é um médico falando com outro médico. Então é importante que quando vocês forem pegar o laudo, orientar o seguinte, se a sua deficiência é permanente, peça ao médico, na hora de descrever, fala, deficiência permanente, que é o perito que atesta. Aí na hora de estar com o sistema qual permanente for. Muitas vezes o cara é permanente, mas não está no sistema permanente. Uma coisa é o que você está falando para mim, outra coisa está escrito no laudo. E assim, eu não tenho acesso ao seu prontuário agora, então nem tem como, gerar dúvida. Não, eu falo assim, você está comentando uma coisa comigo que eu teria que ter acesso ao seu prontuário, da seguro lá para ver os laudos, para poder. Então assim, se o que está escrito, é por isso que eu falo, pega a lei, lê a lei, lê da lei, na parte da ação do tipo, verifique se você se encaixa ali. Se você se encaixa, aí o perito vai avaliar. Se você vê que você não se encaixa, tá? O que a lei fala? Com relação ao auditivo. Eu não sou médico, eu sou administrador. Tá? A gente está conversando. Na letra fria da lei, ela fala o seguinte: deficiente auditivo é aquele que tem perda acima de 40 decibéis, aí tem impedido o entendimento da mesmo com o uso de aparelho. Você usa aparelho. E como a gente está conversando, não sou médico, pelo amor de Deus, como leigo que sou. Aparentemente, se a gente conversa e você entende da forma como a gente está conversando, é porque você, para efeito de lei, você não é deficiente auditivo. Cabe ao médico avaliar, acabou o seu laudo. Entendeu? É o que eu estou falando. Antes, dá uma lida, verifica o que está escrito ali, eu me encaixo aqui. Porque provavelmente o médico, aí mais uma vez, estou falando de hipótese. Na hora de conversar, já entendeu, começou a falar mais alto, foi baixando, percebeu que em determinado momento você entendia. Aí ele vê a lei lá, que a lei fala que a pessoa não pode entender. Se ela entende, ela não é o médico que não dá, não é a CETUB que não dá, é a lei que proíbe. É o que está na lei. Entendeu? Não é eu, é o médico, é o que está na lei. A gente tem que cumprir o que está na lei. Algumas situações de exceção do auditivo, foi muita briga, foi questões judiciais, que aconteceu atrás, e que a gente mantém até hoje. E espera a oportunidade de mexer para adequar. A gente sempre fica com a faca na cabeça. É isso aí. Mais alguma dúvida?
Tá. Acontece uma redução agora novamente, né, quando a secretaria os cordões, né? Cada um, o que significa cada cordão? Cordão é um problema. Porque diminuir esse tipo de problema, ele ia ter lá fixo. O cordão de girassol, a fazer. Porque infelizmente nem todo mundo tem acesso àquela campanha que foi feita falando para cordão, né, na rede social, na televisão. Eu acho que o custo disso aí é muito menor do que jogar com a televisão aberta. Não, olha, o problema é o seguinte, a gente tem evitado botar muita comunicação de nós, fica muito ouvido. Né? Igual, por exemplo, tem um grupo que eu disse, então acho que a gente tem que começar a usar linguagens mais universais. O problema do cordão é que as pessoas com deficiência não visíveis começaram a usar o cordão. Hoje, eu tenho, quanto é canto, eu tenho cordão para comprar. Aquele moleque que antes ele fingia que estava dormindo para não dar o lugar, hoje ele coloca o cordão sem. Infelizmente, o cordão está banalizado. Ele é um indicativo importante, mas ele não é a comprovação mais. É claro que não cabe a mim ficar julgando, mas hoje qualquer banca, lá no centro de Vitória, tem uma banca lá em frente ao Setúbal lá, tem aquele monte de cordão ali, é R$5 cada um. É uma pergunta que eu vou fazer. Autista é deficiente ou não? O autista, ele é uma pessoa com deficiência. Na lei 213, a lei que a gente vai alterar na questão de deficiência, ela não fala do autismo, ela é de 20 anos. Há 20 anos existia o autista, só que não existia o diagnóstico como é hoje. Então, uma pessoa há 20 anos atrás, você não ouviu falar de autista. A lei ela não prevê. O que nós fizemos? Para a gente dar gratuidade ao autista, a lei ela fala, se você pegar a lei para ler, você vai ver que ela fala em deficiência mental e doença mental e doença intelectual. A gente já mudou, doença mental, deficiência mental e doença mental. A deficiência mental a gente já mudou agora na lei para deficiência intelectual, que né, sabe que não existe. Mas o que nós temos? Nós pegamos o autista e enquadramos ele ou numa ou noutra. Só que, na hora que eu enquadro ele ali, ele tem que estar em tratamento, a lei exige que a pessoa esteja em tratamento, que ele tenha, uma série de exigências que o autista criança ainda consegue atender, o autista adulto não mais. Então, das duas, uma, ou eu dava para uma parcela de autistas e adequava a lei, ou não dava para ninguém. Então a gente optou o seguinte, qual tipo de autismo eu consigo adequar ali? A gente conseguiu aqueles que fazem tratamento, mas é criança, né? Tratamento na rede contínua, consegue atender as características. A esse a gente está dando. Se você hoje for buscar um laudo, provavelmente você não vai conseguir, a menos que você esteja no nível mais elevado e esteja fazendo tratamento, né? E esteja fazendo tratamento médico, regular, leve essa comprovação. Fora isso, é muito difícil, tá? Ou a gente fazia isso ou não dava para ninguém. O que a gente tem que fazer agora? Fizemos a primeira parte da lei. Agora a segunda parte é discutir não só o autismo, discutir os transtornos. Dentro do rol de transtorno, você tem o déficit de atenção e hiperatividade, você tem a dislexia, você tem o autismo, você tem uma série de outros transtornos que você tem que ter discutido. Discutir, colocar na lei, definir os critérios, a partir daí passar a ter direito. Hoje o autista ele tem direito, como eu falei, numa forçação de barra que a gente colocou na lei. Qual tipo de autista eu consigo atender? Esse, então vamos atender esse, para não deixar de atender todo mundo. Porque na letra fria da lei, autismo é transtorno, e ele está previsto na lei. Entendeu? Então a gente pegou assim, ó, o cara que de suporte que faz tratamento com a criança, dá para colocar? Dá. Aquele que tem um grau mais elevado, existe, a gente sabe, alguns autistas até mais, como é que eu diria, mais agressivos, mas esse eu já consigo enquadrar ele como doente mental. Então a gente começou a enquadrar, mas o autismo como um todo, ele não está previsto. Mais alguma dúvida? Não? Agora eu e os meus 3 filhos, né? Só que eu faço tratamento lá no Jai. Por isso que eu estou pedindo o cartão. É porque geralmente não está dando para mim pagar o aluguel e pagar o ônibus e ir lá no Jai. Porque eu estou apertado.
Na realidade, são duas questões. A questão da renda, da dificuldade financeira, é uma questão de renda. E a outra questão da deficiência em si. A pessoa tem que se enquadrar nos dois. A questão da renda sua está resolvida. A questão da renda sua está resolvida. A gente mexeu agora, resolveu. A sua dificuldade é a questão da deficiência, tem que se enquadrar na deficiência. Se você não se enquadrar, a rede pública ela tem o que chama de vale social, se não me falha a memória, exatamente para as pessoas irem fazer o tratamento. Então, se você não conseguir, o seu paciente ou em função da deficiência, até que a gente altere a lei e você passe a ter direito, estou falando que você não conseguir, até que a gente, você deve chegar no JAI e conversar com a pessoa, porque lá eles têm o cartão social. É um cartão que eles vão te dar, igual o cartão transform, para você utilizar e todas as vezes que você for lá, eles recarregam. Cada instituição tem um modelo. Você da prefeitura de Vitória, assistente social. Assistente social. Você procura assistente social e fala, olha, eu tentei o parceiro desse grupo, não consegui. Estou com dificuldade de vir, o que você pode fazer comigo? Eu vou falar da prefeitura de Vitória que eu conheço. A prefeitura de Vitória, eles dão um cartão para a pessoa, passar, se não falei memória. Então, quando o cara vai lá, toda vez que o cara vai lá, eles colocam nas duas, justamente para garantir o retorno, né? Então, eles dão um cartão do lado e você coloca nas duas. Se você nunca mais for, acaba a caixa, você consegue. Então, cada instituição tem um critério, uma forma de agir. Eu não sei se tu já é assim, mas procura um serviço social lá, que eles vão te orientar. E se verifique com o seu médico se além da epilepsia, além da deficiência auditiva, ele consegue caracterizar alguma outra deficiência. Que pode ser, além da epilepsia, só traz outras deficiências. Pode ser, não estou falando que é, mas pode ser que uma das deficiências associadas dá direito. Por isso que é legal dar uma olhada na legislação. Quando você for, pega a lei, pede alguém em Google Document. Se alguém conseguir se imprimir a lei para ela, na internet tem, pega a lei e fala, doutor, tem alguma dessas deficiências aqui, o meu problema, como é que você faz tratamento? Eu estou enquadrado? Se tiver, pede para dar uma. Aí fica mais fácil. Se não tiver, infelizmente não tem. Fechou? Mais alguma dúvida? É o seguinte, eu queria pedir, primeiro agradecer muito ao Gilmar, muito importante, agradecer ao Isaías e a outra intérprete, desculpe, Guinara, Gisele, agradecer muito, agradecer vocês que estiveram aqui, e a Bárbara, muito obrigado, dona Lourdes, a Bárbara, nossa secretária, está vindo aqui, eu vou pedir mais 2 minutinhos só, porque a gente está fazendo pré-lançamento da nossa plataforma, que é uma plataforma para capacitação e emprego do deficiente. E eu gostaria que todos vocês que estão aqui pudessem fazer o cadastro de vocês, ou pelo menos saber como é que faz o cadastro. Mas, Gilmar, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, inclusive, por entender que a associação ela tem um trabalho junto com a CETURB. Nós contamos com o senhor, com a CETURB. O senhor, por favor, conte conosco. Nós estamos aqui à disposição, porque nós fazemos um trabalho em conjunto em prol do deficiente. Né? Esse é o trabalho. Todos nós estamos juntos. Muito obrigado, viu? Parabéns pela sucessão. Muito obrigado.